Olá, amigos, vamos iniciar mais um Farol Global, avaliando aí a situação do mercado internacional. O S&P hoje, né, o gráfico que nós vemos aí na tela, abriu um pouco abaixo do fechamento de sexta-feira. Na sexta-feira, como comentávamos, já havia um sinal aí de reversão depois de 3, 4 pregões de forte correção. E esse sinal foi confirmado hoje. O mercado abriu um pouquinho abaixo do fechamento, mas em seguida rompeu a linha d'água do dia, né, que é o fechamento do pregão de sexta-feira, e fez uma alta aí próxima de 1%. Inclusive, esse tem sido agora o movimento usual, aí, a amplitude usual do S&P por volta de 1% de movimentação entre máxima e mínima, ou um pouquinho mais do que isso todos os dias, bem acima da variação média aí, até final de janeiro desse ano, na faixa de 0,2%, 0,3% ao dia. Né? O mercado com isso segura na linha d'água do ano, como a gente havia comentado, né? O fechamento do ano fica aqui em 266,50. O mercado testou novamente esse patamar entre quinta e sexta-feira e segurou. Então esse é um patamar de suporte importante. A resistência fica na zona de 278,90, 279 pontos, né? Lembrando novamente que usamos o SPY, o ETF de S&P 500, o ativo mais negociado nas bolsas aqui nos Estados Unidos, né? O que tem maior liquidez. Do ponto de vista de fluxo de notícias, de trigger para esse movimento, nós tivemos toda essa queda aqui atribuída à preocupação dos players com a tarifa, né, sugerida pela administração Trump sobre aço e alumínio. E hoje o mercado se recupera com base na declaração do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Paul Ryan. Ele diz que não concorda com as tarifas e que acha difícil que elas se mantenham, né, ou que se tenha uma escalada aí de tarifas sendo levantadas como proteção aí comercial para os Estados Unidos. E outras figuras importantes da administração, Trump sugerindo também que esse não seria um caminho interessante. Então, aquele medo inicial de uma guerra, né, de imposição de barreiras comerciais que poderia prejudicar muito a economia global, essa preocupação diminuiu. Né? Então, isso explica um pouco essa recuperação do pregão, né, dessa segunda-feira, do início dessa nova semana de operações. No fronte europeu, nós tivemos a Itália indo às urnas no domingo para escolher a composição da nova Câmara dos Deputados e do novo Senado. Lembramos que a Itália é um regime parlamentarista. Vocês têm na tela o ETF, né, de Itália, EWI, negociado aqui nos Estados Unidos. A gente pode ver que teve bastante volatilidade, mas não dá para atribuir isso somente às eleições, porque nós tivemos volatilidade ampliada em todo o mercado, né? Mas de qualquer forma, podemos ver que o mercado vai testando uma zona de suporte de uma congestão anterior por volta de 31,40, chegou a trabalhar abaixo desse ponto e voltou a subir e fechar acima dessa zona de suporte, exatamente nessa zona de suporte. Então na Itália nós tivemos as eleições, onde basicamente 3 blocos disputavam aí o poder, né? No regime parlamentarista, a maioria, a coalizão que tem a maioria pode indicar aí o primeiro-ministro. E no caso da Itália é preciso ter 40% dos votos, mas aparentemente nenhuma das coalizões chegou a esses 40% dos votos. E isso faz com que se iniciem negociações para uma coalizão maior, né, entre mais partidos para poder indicar o primeiro-ministro. De qualquer forma,
essas eleições demonstraram aí uma queda forte de apoio da esquerda, o centro-esquerda que governava a Itália há bastante tempo, perdeu mais da metade do eleitorado, e nós temos forças aí mais conservadoras ou um voto de protesto, como o Movimento 5 Estrelas, né, que não se encaixa aí nas características normais de partidos de direita ou esquerda, mas de qualquer forma fica claro que os italianos não estão contentes com os rumos da União Europeia, especialmente no que concerne à imigração e a concentração de poder em Bruxelas, né? Então, do ponto de vista de Itália, não creio em efeitos muito imediatos no mercado, porque a Itália sempre teve uma política bastante complexa, de uma certa forma lembra um pouco o Brasil, né? Muitos partidos, regras muito complexas, enfim. Mas fica dado o recado que foi dado já na Alemanha, que a Angela Merkel conseguiu se manter no poder, tendo que se unir aí a um partido mais de esquerda, mas perdeu uma boa parte do eleitorado, e nós vimos partidos anti-imigração, mais nacionalistas, ganhando espaço. Fica dado o recado que uma boa parte do eleitorado europeu não está satisfeito com a concentração de poder em Bruxelas, e no médio e longo prazo isso sempre coloca um certo risco no que diz respeito aí a uma eventual dissolução da União Europeia, e apesar disso ainda ser bastante improvável, né, fica sempre esse risco no ar, por conta aí de insatisfação dos europeus com o rumo da União Europeia no momento, né? Do ponto de vista de Brasil, né, olhando aqui o gráfico de EWZ, que é o ETF de Brasil, a gente vê alguma movimentação positiva também, o mercado batendo em 47,40 e montando ali uma resistência. Esse é o patamar que, se rompido, pode abrir espaço para a continuação da alta no mercado brasileiro, né, não só no EWZ, mas também no Ibovespa à vista, né? Do ponto de vista de dólar, não tivemos grandes variações. Em relação ao dólar, nós temos que lembrar a aprovação aí, ainda na quinta-feira à noite, de uma portaria que aumenta o IOF de 0,38 para 1,1%. Basicamente, o governo triplicou o imposto para remessas para o exterior, né? O que é uma notícia bastante negativa para investidores internacionais, já que se você quer transferir recursos do Brasil para outro país, utilizando, né, a conta em seu nome por uma conta em seu nome, você vai pagar aí mais de 1% de IOF, e a desculpa dada pelo governo foi a pior possível, dizendo que estava só equalizando o IOF que é cobrado em operações com moeda, né, com papel moeda em casos de câmbio. Ora, se fosse para equalizar, por que não equalizou no imposto mais baixo, né? Enfim, mais uma surpresa negativa, basicamente um aumento de imposto, um pedágio a mais que o investidor internacional tem que pagar. Lembrando que, do ponto de vista legal, o governo tem a possibilidade de elevar da noite para o dia o IOF de transferências para o exterior até 25%. Então, para aquelas pessoas que pensam que, poxa, não vou diversificar agora meus recursos, porque se precisar, se as eleições se encaminharem para uma coisa mais complicada, né, um desenrolar mais complicado, eu envio meus recursos, uma parte deles para o exterior. Saiba que o problema em relação a isso quando as coisas começarem a piorar, se começarem a piorar, o câmbio já vai ter se mexido bastante. E, basicamente, num caso extremo de crise mais aguda, nós não podemos esquecer que o governo brasileiro está praticamente quebrado, né? Rodando aí déficits de mais de 10% do PIB há vários anos, e com déficits estruturais como o da Previdência subindo. Num caso de aperto, o governo pode fechar a porta de saída de recursos, né? Por isso que eu acho importante sempre
né, ter essa diversificação internacional já organizada, né? Não esperar alguma coisa, até porque não é uma questão de movimento imediatista, é uma questão de política de longo prazo, né? De ter parte dos teus recursos em ativos internacionais. Ok? Por hoje é isso, muito obrigado pessoal pela atenção e até a próxima. Tchau, tchau.